Boa tarde, gente. Meu nome é Caio Hudson. Aqui eu vou estar apresentando uma palestra sobre demonstrando programação aqui na Unity. Para quem não me conhece, eu sou um programador e artista técnico aqui de Brasília. Eu trabalhei na empresa do Itsy Bitsy Game Studio, agora estou atualmente estagiando na Firasoft. Também já fui participante, bem aqui da Game Jam Plus. A gente fez os jogos Amazon Blocks e o Itsy Bitsy Spider, que foram 2 jogos premiados aí da Game Jam Plus, que foi uma experiência muito massa que a gente teve aí. Eu sou graduado em jogos digitais no IESB e atualmente sou estudante de licenciatura em computação na UNB, que estão as empresas que eu estou trabalhando atualmente. Atualmente também estou atuando como mentor aqui da Game Jam Plus, agora, de programação. Mas aqui não é sobre mim, é sobre vocês. Agora vamos falar sobre a Unity. O que exatamente é a Unity? Para quem já deve ter conhecido agora nas primeiras etapas e quis fazer jogo com ela, vocês sabem que a Unity ela é uma ferramenta para se criar jogos. Mas ela é muito mais do que só uma ferramenta que cria jogos. Ela também cria outras coisas. Ela é feita para fazer filmes, jogos, tools, aplicativos, qualquer coisa que você imagina querer fazer na sua vida, qualquer coisinha que você gostaria de desenvolver, aplicativo, qualquer coisa assim, você pode fazer na Unity. Basta aqui baixar e continuar lá. Aí a pergunta vem: por que você deveria aprender programação na Unity? Primeiramente, a interface ela é bem intuitiva e customizável. Como eu tinha dito antes, você pode usar ela para criar qualquer tipo de projeto, praticamente cinema, já foi usada para criar filmes, como eu vou mostrar a seguir depois com os exemplos. Ela tem um suporte gigantesco, multiplataforma e acessibilidade. Muita gente, quando você quer fazer um jogo para mais de uma plataforma, planejando um jogo para tipo exportar para o console, exportar para PC, console, para outras plataformas, várias plataformas diferentes, ela é uma ótima ferramenta perfeita, tipo, é a ferramenta perfeita para vocês conseguirem juntar tudo e conseguir adaptar para cada console que tiver, seja Android, seja console, seja PC e por aí vai. E ela também tem uma acessibilidade muito alta, tipo, ela é bem compatível para tudo. Ela é muito massa mesmo. Muitas empresas, inclusive, elas escolhem mexer na Unity por causa dessas ferramentas que ela tem de multiplicidade, multiplataforma. A comunidade é gigante, ela tem grande comunidade lá, e o suporte também é sempre constante. Ela é bastante rica em conteúdo e material educativo sobre desenvolvimento de jogos também. Lá tem no Hub, tem Unity Learn, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ela é extremamente poderosa. E outra coisa que eu gosto muito de trazer é que ela é uma ótima referência para a gente conseguir entender funcionalidade até de outras ferramentas e também outras game engines. Como vocês sabem, a Unity, ela não é só uma... Não existe só Unity, não há como só desenvolver jogos para a Unity. A Unity também, existem várias outras ferramentas que, de preferência, usam também uma mesma base que a Unity tem, as mesmas lógicas. Quando eu mexi com Unity, mexendo por 5 anos, eu senti que eu mesmo, eu por si só, fiquei, quando eu ia mexer em outras ferramentas, eu fiquei muito mais, foi muito mais prático, foi muito mais simples para eu conseguir entender como as outras ferramentas funcionavam, tipo edição de vídeo, mexer no Game Maker, mexer em Godot, por exemplo, também, que segue uma filosofia bem interessante, bem parecida também com a da Unity, mas foi bem mais simples de fazer. E como programador, muitas das coisas que a gente usa na Unity é bem padronizado para lógica e linguagem de programação. Então vamos ver aqui. Aqui tem alguns exemplos feitos de projetos na Unity, só para vocês entenderem o quão poderosa e o quão incrível essa ferramenta é. Cuphead, Fall Guys, Genshin, inclusive Genshin é um dos exemplos de uma empresa que quis usar multiplataforma para fazer, porque vocês sabem que Genshin tem mobile, PS4, e vocês entenderam. E também tem aqui Baymax Dreams, que não é um jogo, mas também é uma série, que ela foi feita na Unity. É uma minissérie que usaram, tipo, ao invés de usarem um editor qualquer de animação, eles usaram a Unity porque tinha tools e ferramentas lá que eram muito mais simples de se usar. Bem legal.
Aí aqui também está o hub da Unity, se vocês quiserem aqui. Tem um hub cheio de videoaulas e também de tutoriais para como vocês, para certas mecânicas e certas ferramentas lá da Unity que você pode aprender. E vamos começar aqui. Quais são as classes mais importantes que a gente precisa para começar a programação na Unity? Primeiramente, a principal linguagem de programação que ela usa é o C#, que para quem não sabe é uma linguagem bem recente, é um pouquinho mais recente, mas ela é focada em orientação a objetos. E aqui primeiro temos o editor, que é praticamente a nossa área de trabalho da Unity, é onde a gente vai colocar, é onde a gente vai ter a nossa tela lá, interface visual, onde a gente vai mexer com os nossos game objects, os nossos scripts, os nossos códigos, os componentes, é onde a gente vai ter tudo ali para a gente começar a trabalhar. E na boa. A gente tem Game Object e o Transform. Isso aqui são todos componentes importantes que a gente precisa ter para ter uma ideia prévia de como a gente vai usar eles, que são os mais, como dizer, os mais importantes mesmo, os mais essenciais para a gente começar a mexer e criar qualquer tipo de jogo ou qualquer tipo de projeto dentro da Unity. A gente tem um exemplo de Game Objects e Transform. Aqui no Game Object, vocês podem ver que ele contém eles ficam aqui nos espertores, tem um transform, que é o que a gente controla a posição, rotação e escala do objeto. A gente tem aqui alguns componentes, ele é composto por componentes, que vai ser o que vai definir os comportamentos deles. E os nossos próprios códigos, como vocês podem ver aqui, eles são criados a partir, todos eles praticamente têm as próprias propriedades de um Game Object. Tipo, aqui tem layer, vocês podem ver aqui, a tag, aqui o transform é esse componente aqui, Game Object é ele mesmo, static seria essa opçãozinha aqui, e por aí vai. A gente vai ver isso mais a fundo na nossa demo daqui a pouquinho. Aqui temos uma MonoBehavior, que é uma classe padrão, que toda vez que a gente cria um código, ela vai vir com uma classe com esses métodos aqui de eventos, que a gente vai entrar mais em detalhes, mas isso daqui é praticamente uma ordem que eles vão sendo executados lá no meio do código. Podem ver aqui, só dando uma passada. Coroutinas, que são tipos de funções que servem para a gente começar a ter delays, bem aqui. Vetores e quaternions, que também são unidades que a gente usa, são estruturas que a gente usa para conseguir controlar posições, rotações, escalas, tudo que você precisar de, quando você fala de de dimensionalidade ou espaço vetorial, tipo 2 dimensões, 2D ou 3D, a gente usa vectors para fazer isso. E os quaternions também a gente usa para calcular rotações. Tem a de biblioteca Time, aqui são só exemplos de do que elas contêm e como a gente pode usar elas, bem práticozinhos aqui, visuais. Time, ela é o código-fonte para controlar o tempo na Unity, que justamente quando a gente começa a dar play, começa a ter um contador de tempo ali, um reloginho, e a gente pode controlar os tipos de tempo. Pode ser tempo de física, tempo de jogo, tempo de frames, e por aí vai. E aqui é um códigozinho de como a gente consegue manipular cenas, por exemplo. Beleza. Mas, como eu sei que talvez muitos de vocês acabem vendo, a gente só está olhando. A gente não está só olhando e explicando, não vai dar para aprender muita coisa. A gente tem que fazer. Para a gente aprender tudo isso aqui sobre essas classes importantes, a gente tem que ir lá e começar a fazer as nossas coisas. Então, vamos ver aqui. E, primeiramente, acho que todo mundo vão ali na Unity, e para quem não baixou ainda, podem ir na Unity e começarem a baixar o Hub. Esse é o Unity Hub, é o que vai ser o principal lugar onde a gente vai conseguir instalar as nossas versões e também pegar e criar os nossos projetos. No caso, aqui o Install Editor a gente consegue pegar, a gente escolhe um editor primeiro, e quando a gente instala, ele vai automaticamente instalar uma IDE para a gente onde a gente vai, que a IDE é onde a gente programa o nosso código, onde a gente programa o nosso jogo, e aqui vai ter várias plataformas. Eu geralmente pego quase todas, eu pego plataforma de Android,
Windows e WebGL, que é o que eu mais uso. No caso, eu já tenho algumas versões aqui, e esse aqui que é o Learn. Se vocês sempre tiverem dúvida em criar alguma funcionalidade, vocês sempre podem ir partindo do Learn aqui, e vocês podem ir pegando os protótipos e os tutoriais que eles oferecem, bem aqui no GitHub. Beleza. Aqui no Projects eu já tenho um projeto aqui aberto. O joguinho que a gente vai demonstrar aqui, que eu vou criar para vocês aqui, que a gente vai criar juntos, espero que vocês possam estar acompanhando, vai ser um jogo do Flappy Bird. Vai ser um Flappy Bird normal. Porque o Flappy Bird, para quem não conhece, ele é aquele joguinho que você é um passarinho, você tem que ficar dando tap na tela, aí o passarinho vai ficar pulando, você não pode deixar ele cair, e aí você tem que ir passando os blocos, os dois canos, os passos entre canos, e não bater neles até fazer pontuação. Ele é um jogo infinito, fazendo pontuação até você morrer, lá no Flappy Bird. Ele funciona assim. O motivo que a gente vai fazer esse joguinho do Flappy Bird é porque ele vai nos oferecer a base que a gente precisa para conseguir não só criar um joguinho simples, com uma mecânica super mega simples, programar sistemas também super essenciais que a gente precisa saber quando a gente programa em Unity, mas também ele vai oferecer demonstração depois a seguir, ele vai oferecer para a gente vai oferecer exatamente o que a gente precisa fazer para conseguir ideias para a gente conseguir expandir o nosso projeto aqui. Aqui eu estou com a minha cena. Essa aqui geralmente é a cena padrão que ele abre na Unity, quando a gente cria um novo projeto. Aqui temos alguns layouts, mas aqui a gente tem a pasta Assets. Isso aqui são várias janelas que a gente pode, se a gente segurar e clicar, a gente pode arrastar, a gente pode colocar aqui em vários lugares. A gente pode customizar, como eu tinha falado. Vocês podem ver que a gente pode expandir, diminuir. A gente pode customizar essa janela da forma que a gente quiser. Aí tudo bem. Aqui temos a nossa cena inicial. Para quem não sabe, a cena é a nossa área de trabalho do nosso jogo. Aqui que a gente vai colocar todos os nossos objetos, nossas sprites. É aqui que a gente vai colocar os nossos game objects que vão agir dentro da tela do jogo. E aqui a gente só tem uma câmera. Aqui essa câmera é o que é usada para renderizar a cena do seu jogo. Como vocês podem ver aqui, eu posso inclusive tirar aqui do 2D, que a gente criou um projetinho 2D. A gente pode tirar aqui do 2D, a gente arrasta para lugares para os outros. Vocês podem ver que a Unity sempre ela é comumente usada 3D. Vamos começar primeiro entendendo aqui como é que funciona a pasta de Project. A aba de Project é onde vai permanecer os arquivos que a gente vai utilizar para colocar na cena. É aqui que a gente vai colocar as sprites, as artes das sprites, as fontes, arquivos de texto, as animações, os animators, os nossos códigos com as nossas mecânicas, tudo que a gente precisa para criar um projeto, todos os nossos arquivos que a gente vai precisar colocar dentro da nossa cena para conseguir fazer o nosso jogo, a gente vai colocar aqui dentro dessas assets. Tanto que se vocês virem aqui, clicar com o botão direito em assets e colocar Show in Explorer, que é mostrar na pasta, vocês vão perceber que ele vai abrir uma pastinha aqui, que é o projeto da Unity, e dentro da pasta Assets, está aqui igualzinho como está aqui no editor da Unity. Vocês vão notar que está idêntico aqui, a pasta Scene está idêntico aqui na Assets. Tanto que se a gente criar aqui uma nova pasta Scripts, é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, a Ctrl R, atualizar, ele automaticamente atualizou aqui a nossa pasta de scripts. Adicionou uma nova pasta aqui no projeto. Mas tá, a gente de preferência faz tudo aqui dentro mesmo, quando a gente cria a nova pasta. Então, por favor, vou começar criando aqui uma pasta sprites, scripts e por enquanto, só isso, por enquanto. Vamos começar colocando um game object na nossa cena. Como é que a gente cria um game object? Primeiro a gente clica com o botão direito aqui, bota Create Empty, que vai criar um game object vazio. E como a gente quer fazer o joguinho do Flappy Bird, vamos começar criando o nosso pássaro.
Agora, primeiramente, o nosso GameObject, ele não tem nada. Ele é um objetozinho vazio aqui. Ele não tem praticamente... Só tem um transform, que é a posição dele. A gente pode mover ele, escalonar ele, mas nada mostra aqui. E a gente não pode fazer nada com ele. Tá, vamos adicionar a sprite. Primeiro vamos adicionar a sprite do nosso passarinho. Eu vou vir aqui em Sprites, para adicionar uma nova sprite, eu venho aqui em Import New Asset, e dentro desse Import New Asset eu vou selecionar o meu arquivo de imagem, aqui justamente para conseguir, para importar a imagem que vai ser usada do nosso jogo. Aqui. Essa aqui vai ser a sprite que a gente vai usar. Ela é uma sprite que eu peguei da internet, um passarinho azul, simplesinho. Não precisa se preocupar com essas propriedades agora, tudo que a gente precisa é colocar ela. A gente pode adicionar ela arrastando direto aqui na cena. Se você pegar, segurar aqui com o botão direito e arrastar, você consegue arrastar a passarinha azul. Você nota que ele automaticamente criou um GameObject novo, baseado no nome da sprite e simplesmente com um componente de sprite renderer, que é o que está renderizando ele. Vou trocar o nome para Bird. E aqui nele, a partir daqui dele, a gente vai criar dois objetos. Se a gente der play agora na nossa Unity, aqui no nosso joguinho, você vai ver que nada acontece. Porque a gente não adicionou nenhum tipo de... a gente não adicionou nenhuma funcionalidade para o nosso passarinho. Uma coisinha que eu gosto, uma forma que eu gosto muito de definir a minha própria interface visual é arrastando a pasta a janela do game para aqui para baixo, porque dessa forma eu consigo editar aqui enquanto eu consigo ver como é que está ficando a tela do meu jogo por si só. Aqui eu vou trocar esse aspecto, vou colocar para 16:9, que aí fica fixo, não tem muito o que dizer, e eu vou aumentar o tamanho da projeção dessa câmera. Aqui temos o componente câmera, que é o que está renderizando o nosso jogo. Basta vir aqui em Size e eu vou aumentar para ela isso aqui, porque está muito grande o nosso passarinho, ele pode ficar mais longe. Vou colocar 15. Aqui é o tamanho das lens, que aumenta aqui onde vai renderizar o nosso joguinho, da câmera aqui. E tá bem de boa. Agora, o que que o passarinho a gente precisa colocar no nosso pássaro para começar a fazer primeiro a mecânica de clicar e fazer ele pular? A gente precisa de um componente, adicionar um componente novo aqui, chamado RigidBody, que vai ser o componente que vai aplicar física para dentro dele. E nesse caso, como a gente quer fazer um jogo 2D, ele precisa ser um RigidBody 2D, praticamente. E aqui a gente vai colocar um Circle Collider 2D também. Aqui vocês podem ver que ele aparece aqui um Circle Colliderzinho. Aqui é o colisor, que vai colidir com os outros. Uma dica boa é você sempre deixar os colisores bem menores do que a sua própria sprite, porque em termos de game design fica um pouquinho mais... dá a impressão de que é um pouquinho mais assim, justo na parte do jogo, e dá um pouquinho mais de game feeling, tipo, você não vai precisar botar, tipo, a sprite para ser do tamanho do pássaro exatamente batendo na cabecinha dele. Pode ficar um pouquinho menor, e para pular no jogo vai ficar muito mais... a gameplay vai ficar muito mais fluida, vocês vão ver. Aí se eu der play agora nessa cena, olha o que vai acontecer. O rigid body primeiro, o pássaro vai cair. Como está aplicando física de um corpo rígido, vai ter gravidade, vai ter a massa, aí você vai dar play e ele simplesmente vai cair no chão, como qualquer coisa. Nota que aqui, nota que tudo isso aqui vão ser componentes. A Unity funciona da seguinte forma: tudo que você cria dentro do seu jogo é um GameObject, que vai ser um objeto genérico com comportamentos que a definição dele não importa. A definição dele vai ser baseada em comportamento, em components que vão definir como que ele vai funcionar. No caso aqui, a gente tem um GameObject contendo a imagem do nosso pássaro, um corpo rígido e um colisor 2D. Vamos agora criar um código para começar a colocar as funcionalidades do nosso passarinho dentro dele. Aqui a gente vai chamar de BirdScript, que vai ser o nosso player,
Inclusive, eu gosto muito de, organizando os nossos códigos, eu gosto muito de colocar, separar em pastas, para ficar mais fácil de entender. Como o nosso passarinho é o player, eu vou chocar aqui para player e arrastar o bird script para dentro dele. E agora eu vou clicar 2 vezes para conseguir abrir o nosso código. De preferência, a Unity em padrão ela usa o IDE da Visual Games, ela usa o Visual Studio, que é a IDE padrão para começar a programar em C#, para se programar dentro da Unity, e é através desse código que a gente vai comunicar as nossas funcionalidades para o nosso GameObject, do código aqui para a cena. Está aqui o nosso código. Eu uso, no caso, JetBrains Rider, que é uma outra IDE que eu prefiro mais, que eu acho que ela é bem mais inteligente, bem mais completinha que o Visual Studio, mas a IDE não importa muito, o que importa mais é o conteúdo do código e a forma que você traduz, a linguagem de programação em si. A IDE não tem muita diferença, ela só vai, tem IDEs que facilitam e tem IDEs que não facilitam tanto. Essa é a diferença. O que importa é o que está escrito, é como a forma que você escreve, o código vai permanecer a mesma, praticamente. Mas tá, não precisa se preocupar com a classe, vou explicar isso depois, o que é. Temos a classe que a gente criou, e o que importa é essas 2 funções aqui. O que essas 2 funções fazem? Primeiramente, a start, eu vou demonstrar aqui rapidão. Eu vou colocar aqui do lado e colocar bem aqui do ladinho também. Primeiramente, essas funções aqui, elas definem 2 coisas. Primeiro, aqui no MonoBehavior, quando eu colocar no start, significa que quando vai rodar, tudo que eu colocar aqui dentro, vai rodar quando eu dar play no jogo, quando o jogo começar. Primeiramente, para fazer esse código rodar, antes da gente começar a codar alguma coisa, a gente tem que adicionar esse código aqui dentro do nosso pássaro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui e arrastar ele para aqui dentro desse GameObject. Nunca esqueçam de fazer isso. Um erro muito comum de pessoas que estão começando a mexer em Unity é justamente eles codarem alguma coisa, eles codarem um códigozinho ali, só que aí eles dão play e esquecem de arrastar o código para dentro de um GameObject. O código não vai funcionar, nenhum código seu vai funcionar, que herda da MonoBehavior vai funcionar se não estiver dentro de um GameObject. Tem algumas exceções, mas a gente fala sobre elas depois. Primeiramente, aqui no Start, vamos começar escrevendo transform prompt rotate. Eu vou rotacionar o objeto em 90, através do Z. E aqui vocês podem notar que esse transform aqui, ele é uma variável do tipo transform. Isso aqui vai estar alterando justamente essa partezinha aqui, esse componente aqui do transform, como vocês podem ver. E aqui, a gente vai fazer o seguinte: transform.rotate.90. Eu vou rotacionar em 90 graus no Z. Eu vou fazer isso aqui, praticamente. Eu vou fazer isso aqui instantaneamente, praticamente. Ok. Se a gente der play aqui no Start, rodar essa funçãozinha aqui no Start, a gente vai notar... Ups, eu esqueci de salvar. Vou salvar aqui primeiro. Não esqueçam de salvar para ele conseguir recompilar o código e aí rodar as coisas que você fez. Vamos dar play de novo. Se eu der play nessa cena, vocês vão perceber que o objeto aqui, ele é rotacionado em 90 graus. Perfeito, no eixo Z. No caso, como eu falei, a Unity, prioritariamente, ela é 2D, então a gente está rodando esse eixozinho azul aqui, o Z, vocês podem ver aqui. Quem lembra de rotação aí nas aulas de matemática, sucesso, é justamente isso daqui. Mas é isso aqui mesmo. E ele só rodou isso no final. Se eu colocar isso aqui, essa função, no update, ela vai rodar o tempo inteiro. Porque a update, ela é chamada sempre, como diz aqui, ela é chamada toda vez. Ela é chamada todas as vezes que o jogo atualiza. Então aqui. Voltando aqui para 2D. Se a gente der play aqui, vocês vão notar que o pássaro... Opa, de novo. Compilar.
Se a gente botar aqui, novamente, vocês vão colocar que vocês vão notar que o passarinho, ele vai começar a rodar igual louco. Olha aqui. Tá praticamente bugando os valores aqui. Essa função aqui é o que a gente usa para rotacionar GameObjects, transforms de objetos. Isso aqui é só para demonstrar como é que essas duas funções funcionam aqui. E, de preferência, é só para mostrar que a gente vai colocar os nossos controles aqui. Ok. O que a gente quer agora? A gente lembra que no Flappy Bird, voltando aqui, no Flappy Bird, o nosso joguinho, a gente quer clicar no nosso botão, e toda vez que a gente clica, ele dê um pulinho. Existem várias formas de fazer isso. A forma que eu acho mais simples de fazer agora é pegar esse Rigid Body 2D e mexer e adicionar a velocidade dele em Y. Mexer em Y, fazer ele pular. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui no nosso código, nosso editor, na nossa ideia aqui. Eu acho melhor botar assim, por enquanto. Para, inclusive, se vocês quiserem fechar a aba aqui, vocês podem colocar Close Tab, que ele dá close aqui. E aí, quer voltar como é que estava, vocês podem adicionar Inspector. Sempre vir aqui Add Inspector e colocar novamente. Eu vou botar assim para vocês verem. Eu quero pegar esse editor bem aqui. Ok. Aqui no nosso código, a gente vai referenciar o nosso componente Rigid Body 2D. E é a partir dele que a gente vai querer começar a fazer o pulinho do nosso Flappy Bird. Então, coloquem ele aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é Rigid Body. Vamos ver quais propriedades o Rigid Body tem. Para ver, você basta colocar o nome da variável, clicar ponto. Já que ele é uma classe, você clica ponto para acessar todas as propriedades dele. Aqui. E a gente vê que ele tem várias. A que a gente quer é essa aqui, velocity, que é uma variável que a gente pode manipular. No caso, a gente quer que ele pule. A gente quer fazer ele pular várias vezes. Então, a gente vai colocar igual aqui. A gente vai atribuir a esse velocity rigidbody.2d igual a vector3 up, vector2 up, vezes uma força, vezes um valor que a gente coloca 5. Tem aqui. Ok. Se rodar esse código, se a gente rodar esse código, a gente percebe que tem uma coisa esquisita aqui. Se a gente rodar isso, vocês vão perceber que nada vai acontecer. Por quê? Que vai dar um erro. Na verdade, vai dar um erro. Vai dar um erro falando que unassigned reference exception. Isso é porque, para a gente conseguir manipular, essa referência até agora, ela está nula. Tipo, a gente colocou uma variável pública aqui, mas ela não tem nenhum valor. Ela não tem, tipo, nenhum... Não foi associado nada a esse valor. Não foi atribuído nenhum a esse valor aqui. O que a gente quer atribuir a esse rigid body? Então, a gente pode vir aqui e arrastar direto no nosso inspector. Quando a gente cria variáveis públicas ou a gente serializa elas, que a gente pode fazer elas privadas e serializar elas assim. Toda vez que a gente cria uma variável pública na Unity, que ela consiga ser serializável, ela vai aparecer bem aqui no inspector. É isso que eu quis dizer. Ela vai aparecer aqui no inspector, vai conseguir e vai estar disponível para outros componentes, outros objetos poderem acessarem. Se a gente clica com um botãozinho, ele, como é do tipo Select Rigid Body 2D, ele vai querer um Game Object que tenha esse componente 2D. No caso, a gente só tem o passarinho, então é o que a gente quer. Ok. Aqui agora, se a gente clicar nisso aqui, se a gente der play nisso aqui agora, vocês vão notar que o passarinho ele vai simplesmente flutuar até o infinito e além. Muito legal. Bom, é um passarinho, ele voa. Não sei o que se esperar, então tá certo. Mas não é isso que a gente quer, lógico. A gente quer que toda vez que a gente clicar com o nosso mouse, a gente quer que ele dê um pulinho. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode primeiro usar uma condicional if. A gente usa uma condicional if aqui, que vai ser uma condicional de se eu fizer alguma coisa, eu quero que ele pule. No caso, eu vou querer, se eu pressionar if input, get mouse button down, que é o clique, 0.
Isso aqui vai retornar Isso aqui de preferência ele vai... É uma função... A função input ela é uma função que retorna retorna funções que baseadas em input, é o que a gente usa na maior parte das vezes para conseguir fazer os controles dos nossos objetos. E aqui a gente clica input.getMouseButtonDown, 0. Que aqui, como diz, vai retornar o frame que o mouse foi clicado. Aí, no caso, se a gente voltar para... Vamos salvar isso aqui. A gente salva isso aqui. Retorna aqui na Unity. E der o play. E que a gente começa a clicar. Vocês notam que, parabéns, o passarinho ele está começando a pular. Só que ele está bem fraco, não é? Ele está muito fraquinho. Ok. Como é que a gente pode fazer para fazer o passarinho, para conseguir trocar esse valor aqui? Esse valor a gente pode aumentar ele direto, no próprio código mesmo, ou, melhor ainda, a gente pode criar uma variável que é um número que representa o nosso flap strength, que vai ser a força do nosso pulo, strength, que vai ser a força do nosso pulozão. Eu vou colocar para 15 aqui, e a gente substitui o valor aqui. Fazendo isso, e retornando para a nossa Unity, se a gente começar a vir aqui e der play, vocês vão ver que também apareceu o nosso variável aqui, que a gente pode trocar ela para qualquer valor. No caso, já começou a ficar mais forte. A gente pode aumentar aqui para 50, e se eu clicar ele vai muito mais além, ó. Estão notando ali? Voou bastante. E é através disso aqui que a gente vai testando os valores que a gente... Fica muito mais fácil da gente testar quais valores funcionam. No caso, o passarinho está muito leve, eu vou aumentar a escala de gravidade dele aqui para 3. Uma curiosidade interessante é que vocês podem também trocar... A Unity tem uma janela chamada Project Settings, e aqui vocês podem ver que eles também têm... É aqui que fica a maior parte de como a física está configurada. Vocês podem trocar a gravidade aqui. Vocês notam que ela está com valor normal, padrão de gravidade. Vocês podem trocar esse valor aqui também, pode trocar isso para -11, por exemplo, aqui, que vai ficar uma gravidade muito mais pesada. Vamos até ver isso aqui, vamos até voltar como está aqui e ver como é que funciona, como é que ficou. Aqui. Não deu para notar um pouquinho que ele está um pouquinho mais pesado, mas eu vou colocar aqui para 3, que eu acho que é o ideal, ó, que aqui esse escala de gravidade vai também é uma boa forma de trocar. E aqui tá perfeitozinho. Ficou muito melhor. Beleza. Vou trocar aqui para 3. Vocês também notam que sempre que a gente estiver alterando valores no play, a gente estiver jogando, se a gente alterar um valor aqui no play, dentro do play, e em seguida sair, vocês vão notar que o valor ele não salva. Uma dica muito boa é que se vocês quiserem salvar os valores antes de começar a tocar no play, salvar os valores. Você trocou os valores dentro do play, mas quer manter eles porque ficou melhor. Aqui no caso até que ficou mais bonitinha essa velocidade aqui. Vocês podem chegar aqui, clicar com o botão direito, copiar esse componente. Aí depois que você sair do play, vocês voltam aqui e paste component values. Que aí ele vai copiar o componente e você pode copiar e colar os valores desse componente nele mesmo. É muito útil vocês saberem disso, ajuda bastante. Mas tá, vamos botar para 15. Ok, a gente fez o nosso passarinho pulando, mas a gente tem um probleminha aqui. Pô, tá pulando, tá massa, ele tá bem legal aqui, mas não tem nenhum obstáculo para passar, não é? A gente não quer obstáculos. Para fazer um jogo, ele tem que ter uma série de regras. A gente precisa colocar inimigos. No caso, a gente precisa colocar algo que vá, tipo, matar o nosso jogador. Que vai simplesmente fazer game over no nosso jogador. No caso do Flappy Bird, são aqueles canos. No caso, vocês notaram que eu não tinha uma arte pronta para os caninhos aqui agora. Uma coisa que acontece muito em Game Jam, e é até importante nós programadores terem como... Quando a gente faz programação, a gente tem em mente, é que você sempre precisa prototipar os seus projetos. O que eu quero dizer com isso?
Você nunca pode, você não pode ser programador e esperar, você nunca pode esperar o outro fazer, você tem que trabalhar em equipe. Você não pode esperar o artista, você não pode esperar a arte, você não pode esperar pela narrativa, pela música, primeiro, tipo, fazerem aquele bonitinho primeiro, que é o que eu chamo do bonitinho. Você não pode esperar o bonitinho primeiro para depois começar a implementar e fazer a sua gameplay. Você tem que primeiro fazer, prototipar a sua gameplay, isso é, usar objetos, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito aqui, usar objetos que servem como placeholders, que é o nome que a gente usa para criar objetos que vão ser, que são tipo plantas, são objetos que servem como plantas e bases do que vai ter lá. Você tem que usar placeholders para começar a criar o core da sua mecânica. Quando o core estiver pronto e a arte estiver pronta, aí que você começa a adicionar tudo aquilo nos seus devidos locais. No caso, eu mesmo aqui vou criar o meu próprio pipe. Eu não tenho meu pipe agora, então, ok, como é que eu posso solucionar isso? Meu artista não fez ainda, eu preciso criar ele. Vou primeiro criar um objeto vazio e vou chamar ele de pipe, porque é isso que ele vai representar. E vamos resetar ele. Se vocês resetam o componente, ele volta para valores padrão. No caso, vamos botar ele em 0. Clica 2 vezes aqui. Clicar 2 vezes vai selecionar o objetozinho aqui também. Vamos colocar eles bem aqui. E vamos criar o nosso pipe. Primeiro temos aqui, eu criei um quadrado qualquer aqui, que vai representar o cano. Aí eu vou duplicar ele. Vocês podem duplicar pressionando ou Ctrl Z ou indo ali em cima e duplicando como eu fiz ali. Criar um pipezinho bem normal aqui. E lembrem-se de novo, isso aqui está servindo como se fosse prototipagem. Eu estou criando, isso aqui não é a arte do pipe, mas é o que ele vai ser como base. E vamos vir aqui em Tile. Pintar ele aqui, botar uma corzinha para ele. Só clicar aqui em Color e você começa a pintar. Perfeito. Esse aqui é o nosso pipe. Agora, uma coisa, eu quero ter vários pipes na cena. Eu posso chegar aqui, talvez duplicar um outro pipe, né? Posso duplicar ele de novo. Ah, eu esqueci de colocar eles em 0. Eles aqui. Posso colocar ele... Para eu colocar vários pipes, eu colocaria eles de novo, cada um deles aqui, duplicaria eles. Mas existe uma forma muito mais prática e muito mais interessante de fazer, de quando você precisa usar reutilizar um objeto ao mesmo tempo. Isso é criar prefabs, que é a abreviação de pré-fabricações. O que são pré-fabricações? Prefabs, eles são praticamente... Você pode pensar neles como se fossem plantas, eles servem como plantas para objetos, eles são tipo templates que a gente usa para reutilizar vários objetos no lugar só. No caso, para criar eu vou criar uma pasta aqui prefab. Tudo que você precisa fazer é selecionar esse objeto, segurar e arrastar ele para dentro da pasta. É assim que você cria um prefab. Aí no caso aqui eu vou clicar 2 vezes com o botão prefab aqui. Aqui a gente criou, vocês podem ver que o termo de planta serve, porque aqui o fundo ele tá azul, ele é azulzinho, ele é bem... Ele lembra, assim, uma planta de construção, por exemplo. E vamos voltar aqui, agora a gente pode simplesmente pegar desse prefab e ficar arrastando vários aqui para a cena. No caso, vocês lembram que no Flappy Bird eles são 2 pipes. Então, o que eu vou fazer? Eu criei um prefab para esse pipe, eu vou também simultaneamente criar um prefab para os 2 pipes. Eu vou chamar de pipes, ou arrastar um prefab para dentro dele. Aí, no caso, isso vira o parentesco. Ele vira filho desse GameObject aqui. Vou chamar ele de pipe e vou colocar um outro pipe. Vou chamar esse aqui de top pipe. Esse aqui de bottom pipe. Ok. Vou colocar aqui em 0. E agora vamos ajustar. Uma coisa boa para quando você for ajustar jogos assim, é sempre bom você ter valores inteiros ao invés de valores quebrados. Eu vou colocar aqui no caso, eu vou colocar
menos 10 e aqui 10. Não, fica muito espesso. Pode ser 5 e aqui menos 5. Agora ficou muito pequeno. Mas vai testando. Eu vou colocar menos 7,5. E aqui no top eu vou colocar 7,5. Ok. Aqui nós temos já o nosso pipe. Vou criar um prefab desse cara também. Só arrastar aqui de novo. E aqui nós temos o nosso querido pipe. Temos aqui, criamos nosso obstáculo. Uma coisa boa também que a gente pode já fazer é instantaneamente colocar colisores nesse pipe. Box Collider. Box. Tem aqui. Que aí o player já vai começar colidindo neles. Na verdade, não. Vou fazer isso depois. Primeiro mostrar como é que faz os pipes. Ok. Agora, tudo que a gente precisa fazer, com esse prefab feito, tudo que a gente precisa começar a fazer é um outro código que vá mover esses pipes. A gente pode vir aqui em Add Component, a gente pode chegar aqui em Scripts e Create C# Script, ou também, de uma forma mais prática, a gente pode chegar aqui em Add Component, vir em New Script, que também é um componente, né? Todo script também vira um componente que você cria, a maior parte das vezes. E aqui vai virar um pipe movement. Vai ser o código que vai controlar o movimento desses pipes. Ok. Vamos abrir ele aqui. E tudo que a gente quer fazer é simplesmente mover esse pipe, fazer isso aqui, mover esse pipe para o lado pelo X, pelo eixo X, mover para a esquerda. Ok. Dito isso, a gente vai vir aqui, a gente vai colocar uma variável, outra variável de velocidade chamada moveSpeed, vai ser a velocidade do nosso pipe. Vamos botar o padronizado para 5. Não precisamos da start, a gente pode usar só a update. E a gente vai agora mexer no transform dele. Como a gente tinha demonstrado, mexer quando eu fiz, a gente quer que move ele para o lado, é uma boa forma até de você pensar, quero mover esse cara para o lado, aí você vê, estou movendo o quê? Usando o quê? O transform. Então, relativamente, vou mexer na variável transform, que é o transform que está no GameObject, que tiver esse componente. No caso, eu vou colocar transform.position, que ele aceita um vector 3. No caso, se a gente tentar usar e fazer aqui vector 2, fazer da mesma forma que a gente fez usar vector2.left, ele, se a gente quiser só mover no x, na verdade, e usar transform.position.x, ele não vai dar certo. Por quê? Porque ele não permite que você altere diretamente estruturas vector 2 pelas suas próprias propriedades. Eles são só tipo públicas, mas elas não estão possíveis para aceitar. Por isso você tem que realmente alterar o vetor inteiro. Não é meio chatinho, infelizmente é assim, mas só que não é tão difícil de pegar a ideia. Aqui a gente vai colocar de novo vector2.left e multiplicar pelo moveSpeed. Exatamente fazendo isso aqui. No caso, vocês notam que vector2.left ele é a mesma coisa de escrever new vector 2. A mesma coisa de fazer isso aqui, new vector 2, que aqui no caso você quer mover no x, né? Aí você instancia um vector 2, coloca no -1, x no -1 e o 0 e o y 0, normal. Ok. Se a gente clicar... tem um outro detalhe que no caso, a gente tem que incrementar. A gente tem que mover ele, então a gente tem que incrementar esse position. Então eu vou colocar aqui transform position igual a transform.position, novamente, ele mesmo, mais, aí coloco entre parênteses, vector 2. Agora sim deu o erro que eu queria.
Se vocês notarem, a gente não consegue somar esse vetor porque ele fala que é um vector 2. A Unity por si mesma, como vocês viram, ela é sempre 3D. Ela não é 2D. Ela setou esse projeto aqui, mesmo que a gente esteja fazendo um jogo 2D, ela só fez um template para a gente usar objetos e componentes, usar recursos 2D, duas dimensões. Ela sempre será, mas no caso aqui ela sempre é 3 dimensões. Aí transform.position, no caso, sempre vai ser um vector 3. Por isso, para resolver esse problema, a gente só troca aqui um vector 2 pelo vector 3. Ok. Dito isso aqui, a gente pode salvar o nosso código. Se a gente der play aqui agora, vocês vão ver que, eita ferro, o negócio foi pro infinito e além. Praticamente ele se jogou para lá, pro quinto dos infernos, praticamente. Ficou muito rápido. Você pode chegar, você acha que a primeira solução é chegar aqui e botar um valorzinho bem pequenininho e, pô, sim, pode resolver esse problema. Mas o certo, na verdade, o problema disso aqui não é porque ficou muito rápido, mas é porque o que está causando essa velocidade é porque o nosso FPS está muito alto. Tanto que se a gente vê, o meu jogo aqui do Flappy Bird, ele está rodando em 200 FPS praticamente. Ou seja, está bem rápido. O que a gente tem que fazer, o que vocês têm que achar é que a update, ela não só roda o jogo toda hora, ela roda os frames do jogo, ela roda o jogo de acordo com o FPS daquela máquina que você está usando. Se você tiver uma máquina mais fraca, isso aqui provavelmente vai rodar, tipo que roda 30 FPS, provavelmente o jogo vai rodar um pouquinho mais lento. A gente pode demonstrar isso fazendo aqui no Void Start, bem no início do jogo. Se a gente chegar e colocar application, ponto, e usar a classe application, que é a classe da aplicação da Unity, é bem massa que praticamente tudo que existe na Unity, toda a documentação, tudo que a gente vê todas as classes que existem na Unity dentro que a gente vê aqui dentro do inspetor, Scene, Window, Jobs, Component, GameObject, Assets, Edit, tudo isso daqui é possível ser alterado através do código. É bem massa isso, é bem massa, porque dá muita versatilidade, é como eu falei, ela é extremamente poderosa, você consegue fazer tudo, qualquer coisa dentro da Unity é capaz de ser feita, eu te garanto. Vamos colocar aqui Target Frame Rate para 30. Aqui, inclusive, eu vou simular que o meu PC não é um PC fodão do Taos, ele não é um PC que roda muito grande, ele é um PC que vai agora rodar em 30 FPS. Aí, como vocês viram, agora o jogo tá muito mais travado do que antes, mas vocês notaram que o Pipes ele rodou um pouquinho mais lento, vocês não notaram? Vamos trocar aqui para 5 para a gente notar isso mais ainda. Aqui. Ele saiu ainda disparado, mas ele foi um pouquinho mais lento do que os 50 FPS. Isso é uma boa forma de simular PCs fracos. Se vocês quiserem ver se o seu jogo está rodando bem, está nas posições bem em PCs fracos, isso aqui é uma boa forma de testar. Vamos apagar isso aqui. Tá, como é que a gente conserta isso aqui? A gente conserta usando uma variável chamada time, que é a classe de tempo da Unity, ponto delta time. O que essa variável faz? Ela é um valorzinho de intervalo de segundos, ela é um valor que calcula o intervalo desde o último frame. Isso significa que ela vai calcular, ela vai conseguir posicionar o valor certinho de acordo com os FPS da nossa máquina. Ela vai posicionar corretamente o nosso objeto ali. Isso é bem importante de saber. Agora, se a gente chegar aqui, salvar e der play, vocês vão perceber que agora a velocidade está correta. Bem de boazinha aqui. Ok. Vamos agora fazer. Agora nosso pipe está movendo. Eu posso até, inclusive, aumentar mais a velocidade dele aqui. Vamos botar para 7.5. E pronto, gente. A gente está com quase um Flappy Bird feito, praticamente. Ó, que da hora. De preferência, ao invés de a gente querer fazer o passarinho ele andar para frente, a gente gosta de fazer o passarinho rodar para. A gente prefere mais que o cenário volte para trás. Para dar a ilusão de que o passarinho que está indo para frente, mas na verdade é o cenário que está indo para trás.
Vamos agora fazer um pipe spawner. Agora a gente não quer que só um pipe seja spawnado, né? A gente quer agora que venha mais de um, que vários pipes consigam ser spawnados no mesmo lugar. Para a gente criar isso, a gente vai vir aqui na nossa cena criar um outro GameObject de novo. A gente vai chamar de pipe spawner. E dentro desse GameObject, a gente vai adicionar um novo script chamado pipe spawner. Como disse, é sempre bom que seus códigos eles terem... eles simplesmente só definirem o que o seu nome é. Eles já serem autoexplicativos do que eles fazem. Uma coisa importante é... Sempre que você criar um código desse jeito, eles sempre vão ser salvos direto. Se você criar aqui em Add Component, vir em New Script e em seguida colocar aqui um código, eles vão ser salvos sempre automaticamente na pasta Assets. Bom lembrete. Aí é sempre bom você reorganizar eles, colocando eles dentro de scripts e aqui criando uma pasta para eles. No caso, eu vou colocar... O nome da nossa pasta vai ser, como é os códigos de pipes, vão ser pipes. E arrasta eles aqui para dentro. Agora, bem aqui, vamos abrir aqui de novo o código. Eu gosto muito de abrir o código clicando com o botão direito e indo Add Script, que aí ele já abre aqui direto na IDE. Vamos abrir esse pipe spawner. Vamos dar aqui o zoomzinho. E nesse caso, a gente quer agora duas coisas. A gente quer pegar o prefab desse cara aqui e spawnar a partir dele. Então a gente vai vir aqui, vamos colocar uma referência para um GameObject. Como prefab, todo prefab é um GameObject praticamente, então você pode chamar de PipeObject. Todo prefab que a gente cria, ele é um GameObject, então praticamente toda vez que a gente quiser referenciar no assets um arquivo prefab, a gente pode botar GameObject que vai funcionar. E no caso aqui, eu quero simplesmente que ele eu quero clonar esse objeto e instanciar ele dentro da cena. Para fazer isso, basta você usar a função instantiate PipeObject. Aí ele aceita Aí aqui são várias sobrecargas, várias formas que ele aceita aqui. No caso, a gente quer instanciar ele, não só instanciar ele dentro de instanciar o objeto, mas também posicionar ele corretamente. No caso, o spawner em si, a gente vai usar a própria posição do GameObject, do spawner, onde ele vai ser spawnado, e a sua própria rotação também, próprio rotation. É isso que ele aceita. Salvando isso aqui e dando play, vocês vão notar que vai ocorrer duas coisas. Primeiro, vamos resetar aqui o transform. Vocês vão perceber que vai notar duas coisinhas aqui. Duas coisinhas vão acontecer bem aqui. Primeiramente, eu esqueci de colocar o prefab. Isso é um erro bem comum, dar esse erro aqui, porque a gente inclusive, dar esse errozinho aqui que a gente esquece de colocar, de referenciar uma variável aqui no meio. Infelizmente está acabando o nosso tempo aqui, eu não vou conseguir, vou conseguir mostrar aqui só o que vai acontecer no pipe spawner, que a gente fizer. Ele vai spawnar um tantão de GameObject até tipo a sua Unity travar. Isso não está certo. Depois, próxima palestra, eu vou separar essa palestra aqui em duas partes, infelizmente acabou não dando muito tempo de falar essa daqui. Vou separar ela em duas partes. Na próxima a gente vai ver como é que a gente vai conseguir spawnar ele corretamente. A gente vai fazer um timer para conseguir spawnar ele em delays. E em seguida a gente vai em seguida a gente vai implementar diretamente o nosso Score Manager. A gente vai fazer a pontuação e a tela de Game Over. Fazer o passarinho morrendo, depois a gente vai implementar o bonitinho, que é o que a gente quer, que é o que a gente faz, tipo, pontuação, game over e tudo. E entre outros. É isso, espero que vocês tenham gostado da minha mini palestra aqui. Obrigado por terem assistido até agora e até a segunda parte.
Tchau, tchau.